Bom, e aí, Tarcísio? Porra, desculpa, mas nós vamos ter que falar de eleição de 2026, cara. Vamos lá. Tá com muita pressa pra ser presidente? Não, eu nem penso nisso. É? Igor, a minha mãe é empregada doméstica, cara. Meu pai carregou muita caixa de sapato no mercado. Eu nunca pensei e sei o que eu sou, tá onde eu tô. Eu tinha outra ambição e eu não tenho esse tipo de coisa. Pô, preciso ser isso. Não preciso ser nada. Eu sou servidor, eu tô aqui para servir. Eu nunca imaginei que ia ser um dia governador de São Paulo. A população me deu esse privilégio de poder tentar contribuir, tentar ajudar em alguma coisa, né, tentar se doar, e eu estou fazendo isso com esse grupo, com esse time que me acompanha. A gente está procurando entregar resultados. Acho que a gente tem umas coisas muito legais para mostrar. O pessoal dizia que não dava para acabar a Cracolândia, a gente disse que mostrou que pode. A pessoa achava que não ia dar para acabar a Rodanel, a gente vai acabar. Achava que não ia dar para concluir aquela linha 17 lá, aquele monotrilho, e a gente vai entregar. A linha 6 a gente vai entregar. A gente fazia 700 mil cirurgias por ano em São Paulo, agora a gente faz 1.400.000. São Paulo entregava 20, 30 mil habitações a cada período de 4 anos. Eu já entreguei 73 mil e eu tenho 114 mil em obra. Então a gente está se encaminhando para passar das 200, porque eu estou com 42 mil em autorização / licitação. A gente deve crescer no IDEB, porque nós fizemos um esforço muito grande para isso. Eu estou mandando os alunos para o exterior para fazer intercâmbio. Eu tenho o Provão Paulista que conecta eles com o ensino superior, então tem as vagas exclusivas e o vestibular seriado. Nós tínhamos aí 9% dos nossos alunos de ensino médio no ensino profissionalizante. Ano que vem eu vou ter 42%. Esse ano a gente já operou com 30%. A alfabetização na idade certa cresceu 30% e por aí vai. Eu tinha um programa de investimentos que eu queria contratar 220 bi, nós contratamos 370. Então tem... Agora, é uma forma de retribuir a confiança que a população de São Paulo me deu. E o mais interessante é que a maioria das entregas, ou as entregas relevantes, vão estar no próximo período, que você planta muito agora para colher depois. E eu, sinceramente, gostaria de ver isso tudo florescendo e acontecendo. Não tenho essa ambição. Eu acho que a gente precisa de um bom projeto para o Brasil. E a gente precisa reunir esse grupo que pensa o Brasil, que está a fim de mudar o Brasil. O Brasil é um país fantástico, tem potencial demais, a gente pode entregar muita coisa. A gente não pode ser eternamente o país do futuro, porque a gente sempre tem que pensar qual é o legado que a nossa geração vai deixar para os filhos, para os netos. A gente pode aproveitar um potencial enorme que a gente tem na área da economia do conhecimento, na área da inteligência artificial, algo que pode diminuir o nosso gap para países ricos. O potencial que nós temos na questão da transição energética, com biometano, com etanol de primeira e segunda geração, com hidrogênio verde, né, com o combustível sustentável de aviação, com a substituição do bunker de navegação pelo etanol, enfim, é tanta coisa. A gente é o parceiro confiável do mundo na área da segurança alimentar. A gente pode trazer para cá os componentes e as cadeias, né, dos semicondutores. A gente tem muita coisa para fazer, né? A gente pode ter uma infraestrutura muito melhor do que a gente tem, a gente pode ter uma educação muito melhor que a gente tem, a gente pode enfrentar de frente o problema do subfinanciamento da saúde e oferecer para o cidadão o mesmo serviço no SUS que ele tem no privado. Enfim, tem muita coisa legal. E eu acho que a gente pode estruturar um projeto de Brasil para isso e estruturar com várias cabeças. E aí o protagonista disso, ou o condutor, é o menos importante. O projeto estando bem construído. O plano, né, governador? O plano estando bem construído é o que vai dar certo. E aí a missão, por exemplo, de ficar em São Paulo e tentar ajudar aqui, para mim está tranquilo, está excelente. Então não tem essa ambição. Entendi. Até não perco muito tempo pensando ou discutindo isso. A gente está muito focado no resultado e vamos fazer isso até o final do mandato. Isso é uma boa resposta no sentido de se a gente for pensar, e aqui você comenta o que você quiser, viu? Não quero te colocar em saia justa também não. Mas olhando para o cenário eleitoral que a gente está agora, o que tá se desenhando é uma eleição que a gente vai ter, que a gente deve chegar num segundo turno, aqui, projetando, não é dado, não é informação, não é nada, viajando aqui. Um segundo turno que a gente vai ter o Lula, provavelmente, que já disse que será candidato várias vezes, em várias oportunidades, e um candidato que represente anti-Lula, de certa forma. Provavelmente alguém alinhado a uma direita bem clara, né?
Mas ainda é um cenário muito incerto, especialmente porque o ex-presidente Bolsonaro já tá julgado, já tá condenado, agora tá esperando o trânsito em julgado, ainda tem alguns trâmites, mas a verdade é que muito provavelmente não participará das eleições ano que vem, e isso deixa um eleitorado inteiro um tanto órfão, e que esse eleitorado será com certeza disputado pelos representantes dessa direita, que provavelmente fará oposição ao Lula no segundo turno no ano que vem. Essa disputa tem algumas coisas interessantes ali, e na minha opinião a mais interessante de todas, e de novo, não precisa comentar, mas a mais interessante de todas é uma tentativa de defesa do capital político por conta da família Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? E aqui é uma conjectura, caso Tarcísio, por exemplo, seja candidato à presidência do ano que vem e seja eleito e faça um bom trabalho, esse capital político seria transferido do pessoal à direita para um novo avatar, que hoje está em poder, de certa forma, da família Bolsonaro, né? E vê-se no Brasil uma disputa por esse eleitorado, porque ele é importante, numeroso, representativo e tudo mais, né? Entrar numa disputa como essa, que especialmente a oposição vê que desse lado aqui bate-se cabeça, parece ser uma estratégia ruim. Eu acho que o que você está falando faria mais sentido se todos vocês, anti-PT, fossem capazes de sentar numa sala e trocar uma ideia e chegar numa conclusão política racional de enfrentamento político mesmo, sabe? Mas eu acho que está se caminhando para isso. Se engana quem pensa que isso não acontece, se engana quem pensa que essa direita não vai se unir, que não vai ser competitiva. E é por isso que eu falo tanto em projeto, né? O Brasil precisa de um projeto, precisa de uma linha clara, né? Até para romper com esse ciclo de desgoverno ou de descaminho que a gente está andando. Para onde que a gente vai parar? Tem pessoas que se animam um pouco. Olha, o presidente ficou mais popular, é imbatível. Não é, a eleição está absolutamente aberta. Tem outra coisa que é importante. Aí, para as pessoas que são mais entusiasmadas com o governo que está aí, eu digo, olha, pode até ser que ele eventualmente ganhe a eleição, só que aí vocês vão ter um encontro inescapável com 2027. Um encontro inescapável com as mazelas que vocês mesmos estão construindo. A matemática é impiedosa. Aritmética e ideologia não se misturam. O Brasil sempre arrecadou de 16% a 19% do PIB, está arrecadando 21,5%, fazendo déficit primário e um déficit nominal importante. A dívida brasileira está crescendo a passos largos. E a gente está caminhando para ver o que a gente viu no governo Dilma II. Recessão importante, fechamento de empresa, perda de emprego, porque não tem jeito. É o que acontece com governos que são irresponsáveis e gastam muito. Então é este o cenário se nada for feito. Se um grupo não tiver a coragem de mexer as alavancas que precisam ser mexidas, né? E eu vejo que do lado de cá, no campo da direita, da centro-direita, a turma tem isso muito claro. Então, nós temos perfis muito arrumados, que têm condição de oferecer isso para o Brasil, de ofertar um projeto que seja mais ou menos um projeto muito uniforme. E detalhe, nessas pessoas você não vê aquela ambição desmedida, tem que ser eu, tem que ser fulano. A gente vê uma certa posição, olha, não, eu preciso contribuir com o país, eu quero estar embarcado num projeto de transformação. E não importa o protagonista, você pode falar com qualquer um desses caras hoje que estão sendo ventilados e nada vai apagar o mérito que o Bolsonaro teve de construir esse movimento, de ser o grande arquiteto e o grande condutor desse movimento, de ter mostrado para as pessoas, opa, eu me identifico com essa linha, né? Eu acho que o Estado tem que ser menor, eu quero um Estado mais eficiente, mais enxuto, que responda àquilo que eu preciso, um Estado que cuide de fato das pessoas, né? Que cuide daquilo que é importante, que defenda ali a questão da propriedade privada, um Estado que tenha Deus acima de todas as coisas, que no final, que
entenda o valor da família. Então, um Estado conservador, liberal, enfim. O Bolsonaro conduziu esse movimento, ele libertou o nó que estava na garganta, porque parece que a direita tinha um determinado sentimento de culpa que não deveria ter. E isso foi libertado, a direita se libertou das narrativas, da narrativa de derrota, e o Bolsonaro foi o condutor desse movimento. Por isso que eu entendo que invariavelmente, independente do que acontecer, esse legado está preservado e nunca isso vai ser tirado dessa grande liderança chamada Jair Messias Bolsonaro. E aí é questão de se arrumar a casa e também ter pragmatismo, porque o que pode resolver e equacionar uma série de coisas no país é a vitória deste campo.